Alô, varandeiros, para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube após mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. O Santos que ontem perdeu para o Avaí por 1-0 na ressacada, jogando um futebol medíocre, né? Aliás, medíocre significa médio. Medíocre é até um termo bonzinho para definir o que o Santos foi ontem na ressacada. O Santos ontem foi horroroso, pífio, jogando na ressacada 1-0 para o Avaí, e agora o Santos está a 4 pontos, né? Dos times que estão na zona de rebaixamento. Essa diferença pode diminuir após os jogos deste domingo. Quero falar muito sobre a entrevista do Newton Drummond após o jogo, onde ele disse com todas as letras que o Santos ainda não fez proposta para nenhum treinador. Isso vai de encontro com aquilo que falávamos ontem durante a partida, que se o Santos ontem tivesse ganho, o Marcelo Fernandes seria efetivado. Agora, a diretoria deve se movimentar. Vamos falar muito também sobre o presidente Andrés Rueda. Faltam 532 dias para o término da gestão do Rueda. Vamos fazer um balanço destes 18 meses de Rueda? Olha, a situação no futebol do Santos é complicadíssima, para não dizer desesperadora. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva. Vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, hora de falar da UpEsportes.bet. Claro que hoje tem jogos do Campeonato Brasileiro, Série A, e eu já fiz as minhas apostas. Aliás, a partir de R$1, hein? QR Code na tela, mira a câmera do seu celular, canto superior esquerdo da tela, corre lá para a plataforma, faça o seu cadastro, tá aí imagens da plataforma e você já está apto a fazer as suas apostas. UpEsportes.bet é a plataforma de apostas que mais cresce no Brasil e com um diferencial. Você pode fazer apostas com valores baixos. R$1 apenas. Então corre lá, UpEsportes.bet, e para facilitar para você, eu vou deixar o link também fixado nos comentários. Meus amigos varandeiros, o Santos perdeu ontem para o Avaí, nenhuma surpresa, né? Por tudo aquilo que o time não vem jogando. Aliás, né, a única mudança que o Marcelo Fernandes fez no comando do Santos foi mudar o treino das 8 para as 9. A pedido dos jogadores que não gostavam de treinar às 8 horas da manhã. Na prática, foi a única mudança que o Marcelo Fernandes fez como treinador do Santos. No mais, é o mesmo time, são os mesmos vícios, são os mesmos erros, é tudo igual. Falta tudo no Santos Futebol Clube. Falta ultrapassagem, falta jogada ensaiada, falta qualidade no toque de bola, falta finalização, ou seja, é realmente uma loucura ver o Santos Futebol Clube jogar. Olha, eu tenho visto muitos depoimentos de santistas apaixonados, né? Me parece que é unânime o entendimento do momento do Santos Futebol Clube. Tá todo mundo muito preocupado com aquilo que não temos de perspectiva para frente. É, sem sombra de dúvidas, um dos momentos mais difíceis da história recente do Santos Futebol Clube, né? O Santos, com estes jogadores, com essa comissão técnica fixa, né? Com Marcelo Fernandes. Ontem eu brincava durante a partida que o Marcelo Fernandes, na entrevista coletiva, iria agradecer os jogadores, iria falar que não faltou garra, não faltou entrega, que essa molecada está realmente muito focada em tirar o Santos dessa situação. E não foi diferente, né? O Marcelo é sempre um discurso daquele boleiro, né? O Marcelo ainda parece um ex-jogador no cargo de auxiliar, né? É o mesmo discurso, tamo junto, o Santos vai sair dessa, eu acredito nessa garotada. Ou seja, é um discurso ainda de ex-jogador, o que é muito pouco, né, para dirigir o Santos Futebol Clube. E olha, a situação do Santos, ela é dramática, porque faltam 532 dias, né, para o término da gestão do presidente Andrés Rueda. E não temos, infelizmente, perspectiva de uma mudança de cenário. Isso porque não tem dinheiro e vai continuar sem ter dinheiro porque não temos nenhuma criatividade no nosso corpo diretivo. Ou seja, o Santos não tem receita para investir no futebol. Em contrapartida, está perdendo muita receita, sendo eliminado de forma precoce das competições que disputa. Então o Santos hoje
não tem mais ativos como já teve lá atrás, né? Lembrando que o ano passado foram vendidos 8 jogadores. 8 jogadores foram vendidos o ano passado. Este ano só tivemos a venda do Kaique Fernandes, que eu até considero uma venda razoável, por 7 milhões de euros. O Santos vai receber 70% desse valor, 26 milhões de reais, para um jogador que não tinha se firmado como titular. Eu reputo que é uma venda, até certo ponto, razoável. Então o Santos não tem ativos, porque nenhum time vai se interessar por jogadores, com exceção de Marcos Leonardo e talvez o Ângelo, que realmente colecionam fracassos, né? Ou seja, o elenco do Santos está desvalorizado. É um elenco que hoje o mercado não olha o elenco do Santos como um elenco potencial, ou seja, com jogadores que realmente possam fazer a diferença em outros clubes. Então, nós não temos ativos valiosos como já tivemos no passado. Então, a situação do Santos é dramática, porque não tem de onde tirar receita para investir no futebol. Fez uma estratégia ruim com um presidente que não tem a menor visão do que é o futebol. E eu vou dizer, claro, aqui um exemplo, né? O Santos está se livrando de quase R$1 milhão na folha do pagamento com a saída do Ricardo Goulart, do Kaique Fernandes, do Velasquez e também do William Maranhão. R$1 milhão o Santos já está se livrando na folha de pagamento. O que seria o normal, o natural? Que o Santos já tivesse contratado, né, outros jogadores para estas posições e ter, de fato, preenchido, né, esse R$1 milhão com outros jogadores, né, com outras contratações, com novas contratações, e nada disso. Primeiro o Santos resolve a questão de dispensar o Ricardo Goulart, de liberar o Maranhão, de liberar o Velasquez, para depois pensar em contratação. Ou seja, é uma diretoria muito amadora em termos de futebol, né? Não existe sequer nenhum planejamento. Se eu sei que eu estou buscando, né, liberar um valor da folha de pagamento, eu já preciso estar trabalhando na outra ponta para trazer jogadores, para contratar outros reforços. Mas não. O Santos primeiro finaliza uma parte, depois, com toda a tranquilidade do mundo, a modo Rueda, o Santos vai buscar reforços. Aí sobra a xepa, sobra o jogador mais caro, o jogador já chega e tem todo aquele período de adaptação, de treinamento. Tem a questão do exame médico, que o Santos demora 2 dias para fazer o exame médico, precisa constar no BID, é mais uma semana. Ou seja, até o Santos contratar esse jogador, passar por todo esse processo, vão faltar 10 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Então, é muita burocracia, é muita falta de competência, né, na gestão do presidente Andrés Rueda. A questão não é só dinheiro, a questão não é só pagar contas. Falta planejamento, falta ousadia, falta tudo nessa gestão do presidente Andrés Rueda. Por isso que eu coloco, faltam 532 dias para acabar a gestão do presidente Andrés Rueda. O que será do Santos Futebol Clube ao final dessa gestão? É difícil imaginar, né? É difícil imaginar o que será do Santos ao final da gestão do presidente Andrés Rueda. Ele que conseguiu quebrar aí vários recordes, né? 2 anos seguidos sendo eliminados na primeira fase do Campeonato Paulista, perder de forma vexatória para o Corinthians por 4-0 numas oitavas da Copa do Brasil, ser eliminado de forma precoce na primeira fase, o Santos que sempre foi um time com muita tradição na Copa Libertadores, o ano passado caiu na primeira fase da Copa Libertadores da América, né? Conseguiu dar o título da Copinha para o Palmeiras, que nunca havia ganho. Então, é uma gestão do Santos na parte esportiva das piores da história do clube. Das piores da história do Santos Futebol Clube, sem sombra de dúvida, né? Então, é realmente curioso e, olha, esperar 532 dias de Andrés Rueda pode ser realmente trágico para a história do Santos Futebol Clube. Tomara que não, mas que dá muito medo, dá muito medo. O Santos realmente está apagando a sua bonita história no futebol brasileiro e no futebol mundial. E para piorar, o Newton Drummond ontem após o jogo, quando perguntado pelo Felipe Camargo, do De Olho no Peixe, sobre
a contratação de um treinador, ele se mostrou muito tranquilo, me parece já muito alinhado com o presidente do clube, Andrés Rueda. E o que mostra que realmente, se o Santos tivesse vencido ontem, o Marcelo Fernandes seria mantido como treinador. Vejam as palavras, escutem as palavras do Nilton Drummond, executivo de futebol do Santos Futebol Clube, após a partida. De gestão, o novo treinador do Santos. Nós estamos trabalhando, não conversamos com ninguém, não fizemos contato com ninguém. Fizemos uma reunião na quinta-feira para analisar as possibilidades, mas não fizemos contato com ninguém. Então, se alguém disser que conversou com o Santos, não é verdade. A princípio, o Marcelo está preservado para o jogo de... Tá aí, portanto. Estamos trabalhando, estamos negociando. Esse é o Santos, sempre no ando. Negociando, trabalhando, jogando, perdendo. Esse é o Santos Futebol Clube nos últimos 18 meses, né? O que falar? O que falar? Mais de uma semana que o Bustos deixou o clube. Todo mundo sabia que o Bustos seria demitido. Todo mundo sabia. O Bustos escapou de uma demissão contra o Corinthians no vexame dos 4-0. Depois empatou contra o próprio Corinthians, jogando com o time C, o Corinthians, em São Paulo, 0-0. Contra o Táchira, perdeu do time venezuelano, jogando na Venezuela. Aliás, empatou, né? Empatou com o time venezuelano, perdia até praticamente o finalzinho da partida. E o Bustos também escapou de uma demissão naquele dia. Teve o Flamengo na Vila Belmiro, aonde perdemos do Flamengo em casa. Então, estava claro que o Bustos sairia. O que uma diretoria competente, eficiente, já teria feito? Conversado com alguns treinadores, né? Pelo menos 3 opções deveriam estar aí no momento de decisão. O Santos já deveria ter pelo menos conversado, feito as entrevistas. Nada disso foi feito. O Santos confiou que Marcelo Fernandes pode resolver o problema do time. Então, é realmente lamentável a gestão do presidente Andrés Rueda à frente do Santos Futebol Clube. Olha, eu falo há muito tempo sobre isso. O Rueda precisaria ter a humildade de deixar o futebol do Santos. O Rueda precisaria, para o bem do Santos Futebol Clube, o presidente Andrés Rueda precisaria ter a humildade de deixar o futebol do Santos. Ele pode até continuar como presidente até o final da gestão, mas ele não deveria mais tomar decisões pertinentes ao futebol. E sim trazer pessoas capacitadas para gerir o futebol no lugar dele. O Rueda é um cara centralizador, por mais que tenha o comitê gestor, né, que dá a impressão que ele realmente é democrático. Não, o Rueda é um cara centralizador e, na minha opinião, falta muita humildade para o nosso presidente reconhecer os erros. Perceba que dificilmente ele dá entrevistas e, quando dá, ele nunca reconhece os seus erros. Aliás, todos os erros são de gestões do passado. O Rueda entende que na gestão dele só houveram acertos. E quando ele reconhece um erro, ele acaba sempre minimizando com os termos baixo custo. Ou seja, erramos, mas isso não prejudicou o Santos financeiramente. Então, esse é um presidente que realmente precisa ter muito mais humildade em reconhecer as suas falhas e deixar o Santos Futebol Clube na parte esportiva. Obrigado a todos, um grande abraço, valeu galera, tchau!